Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de Matemática. Dando continuidade no nosso curso preparatório para a ETEC, hoje nós vamos discutir mais 3 problemas que caíram nas provas anteriores da ETEC, mais especificamente no ano 2011, de matemática. Então, deem uma olhada nos exercícios, recomendo sempre que vocês peguem o exercício, vejam o enunciado, tentem desenvolver, depois retornem ao vídeo para a devida correção. De qualquer forma, no nosso website tem alguns exercícios mais que vocês podem pegar para estudar e vocês podem entrar em contato comigo através dos comentários dos vídeos. Beleza? Joia, bons estudos para vocês. Vamos então à correção. Essa questão foi aplicada na prova da ETEC de 2011. Diz o seguinte: o astrolábio é um instrumento que serve para medir ângulos. Há cerca de 500 anos, por exemplo, os navegadores portugueses que chegaram às ilhas dos Açores, de Cabo Verde e ao Brasil, usaram o astrolábio para não se perderem no mar. Com o astrolábio, eles podiam marcar a sua posição sobre a Terra, medindo o ângulo que o Sol fazia com o horizonte, e assim determinar a latitude em que se encontravam. O astrolábio também era usado para determinar a altura de uma montanha ou de uma edificação. Notem que nessas questões da ETEC, etc., vestibulares, sempre tem uma introdução tratando de alguma coisa, tá? E aí depois, geralmente, entra no assunto propriamente dito. Vejamos isso. Após a aula sobre o astrolábio, o professor Dilma ETEC propôs a seus alunos que determinassem a altura de uma antena localizada em um terreno plano e sem obstáculos à sua volta, que ficava próximo à escola. Para a realização da tarefa, explicou aos alunos os procedimentos para se determinar a altura H da antena. O aluno deve se colocar a uma distância D da base da antena, com o astrolábio, mirar o topo da antena e obter a medida do ângulo alfa. Medir a distância H dos olhos do aluno até o solo. A partir daí, o que eles fizeram? Os alunos concluíram a altura H da antena era em metros. Dados obtidos, dados na questão. A altura do indivíduo, 1,5 metros. Distância do indivíduo até a base da antena, 12 metros. O ângulo obtido no referido experimento, 66 graus. Observem que a distância relativa ao indivíduo até a base é a mesma dos seus olhos até a base da antena. Isso então significa dizer que eu posso observar um triângulo aqui. Um triângulo retângulo. Se eu observar esse triângulo retângulo e eu tiver esses elementos, então aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, onde eu tenho uma distância do indivíduo, que é um dos catetos, e o cateto adjacente, para ser mais exato, e eu preciso obter o outro cateto, que é o cateto oposto. É importante a gente lembrar que nós temos que conhecer algumas fórmulas de cor. Reparem que esse problema não trouxe as fórmulas das razões trigonométricas, que são seno de um ângulo alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de um ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente de um ângulo alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tendo essas fórmulas em memória, agora nós verificamos quais dados que eu tenho que me permitem aplicar uma das fórmulas. Se a gente olhar para o seno, a gente vai verificar que nós não temos a hipotenusa. A mesma coisa para o cosseno. Mas, para a tangente, nós temos o ângulo, queremos obter o cateto oposto e temos o cateto adjacente. Portanto, aplicamos a fórmula da tangente. Tá bom? Importante, reforço. É necessário saber essas fórmulas de cor para um vestibular, para um vestibulinho, porque sem elas a gente não consegue terminar de desenvolver essa questão. Beleza. Então agora vamos aos procedimentos, a aritmética.
Então eu tenho esses dados. Eu já sei a minha fórmula, já sei que a minha tangente de 66 graus é igual a 2,25 e já sei que o meu cateto adjacente é igual a 12 metros. Tudo informação dada no enunciado do problema. Agora o que eu faço? Eu quero obter o cateto oposto, que é o valor de x, que eu chamei de x. Então, basta eu substituir na fórmula da tangente os dados que eu tenho. Então isso vai ficar, no lugar da tangente de alfa, 2,25 igual, no lugar do cateto oposto que eu quero achar, x, dividido, no lugar do cateto adjacente, 12. Pronto. Agora eu faço a aritmética, ou seja, x será igual a 12 vezes 2,25, portanto, x igual a 27 metros. Nota importante. Nós calculamos a altura apenas dos olhos até o topo da antena, mas nós queremos a altura toda da antena. Nós descontamos 1,5 m, que era a altura do indivíduo. Então agora a gente precisa acrescentar nesse resultado 1,5 m, ou seja, a altura H de toda a antena será igual a 27 mais 1,5, portanto a altura H será igual a 28,5 metros. Perfeito? Voltamos no enunciado e colocamos nossa resposta. Então, a altura H, 28,5, é o item B, resposta item B. Beleza? Joia. O segundo exercício proposto para hoje. Também aplicado na prova da ETEC de 2011. A utilização de números inteiros faz parte do nosso dia a dia. Como exemplo, considere o seguinte problema. Maria está organizando o seu guarda-roupas e dispõe de N gavetas para guardar sua coleção de camisetas. Se em cada uma dessas gavetas colocar exatamente 10 camisetas, restam 4 camisetas. Se colocar exatamente 9 camisetas, restam 7 camisetas. Nessas condições, pode-se afirmar que o número de camisetas da coleção de Maria é. Bom, reparem, eu não sei o número de camisetas, mas eu sei que se eu dividir em conjuntos de 10, sobram 4. Se eu dividir em conjuntos de 9, sobram 7. Portanto, significa dizer que eu preciso achar alguma coisa, um número comum entre eles. Olha só, notem. Número comum, então eu estou pensando em quê? Em múltiplos, porque são conjuntos de 10 e conjuntos de 7. Múltiplo comum, só que com o resto. Então, quer dizer, sempre vai sobrar 4. Quando for 10, sempre vai sobrar 7. Quando for 9. Portanto, eu preciso achar os múltiplos de 10 mais 4 e múltiplos de 9 mais 7. Tá bom? Bom, aí eu posso usar tanto uma tabuada quanto construir os múltiplos. Aí tanto faz. Posso fazer verificar o MMC não, a construção desses conjuntos para isso. Então, façamos essa verificação para obter um número de. Então, nós construímos o conjunto dos múltiplos de 10 mais 4 e o conjunto dos múltiplos de 9 mais 7. Então, como é que ficaria? 0 mais 4, 4. 10 mais 4, 14. 20 mais 4, 24 e assim sucessivamente. Para os múltiplos de 10 mais 4. Também para os múltiplos de 9 mais 7, mesmo raciocínio. Ou seja, 0 mais 7, 7. 9 mais 7, 16 e assim sucessivamente. Quando nós construímos os nossos conjuntos, a resultante desses nossos conjuntos, nós queremos achar o quê? Nós queremos achar o menor número que pertence a ambos. Ou seja, um número comum entre eles. Esse número comum é o 34. Então, pronto, achamos o número que é comum a eles, ou seja, o número de camisetas é igual a 34 camisetas. Resposta, então, item D, 34. Beleza? Joia. ETEC 2011, também aplicado em 2011. Diz assim:
A utilização de números não inteiros também é uma presença constante no nosso cotidiano, como mostra a seguinte situação. Maria comprou uma barra de chocolate de 240 gramas. Preocupada com a sua silhueta, decide comer essa barra de chocolate aos pouquinhos. No primeiro dia, comeu 1/8 da barra de chocolate. No segundo dia, come 1/5 do que sobrou do primeiro dia. No terceiro dia, come 1/4 do que sobrou do segundo dia. E no quarto dia, come o que sobrou do terceiro dia. Logo, aí eu tenho as opções A, B, C, D e E. Essas opções são verdadeiro e falso, ou seja, eu tenho que verificar qual delas é verdadeira. Então, por exemplo, no decorrer desses 4 dias, Maria foi diminuindo a quantidade de chocolate consumida por dia. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que calcular cada um desses eventos dos 4 dias e checar essas opções. Então, vamos para isso. No primeiro dia, ela consumiu quanto? Ela consumiu 1/8 de 240 gramas. Portanto, ela consumiu 30 gramas. Logo, sobrou 210 gramas. Perfeito. Calculamos agora para o segundo dia. Seguindo o mesmo raciocínio. Ela consumiu 1/5 do que sobrou no dia anterior. Então, 1/5 de 210 gramas. Ou seja, 42 gramas. Ela consumiu e sobrou para ela 168 gramas. Terceiro dia, seguindo o mesmo raciocínio, ela consumiu 1/4 do que sobrou do dia anterior, ou seja, 1/4 de 180 gramas. Portanto, ela consumiu 42 gramas, que sobrou 126 gramas. E no quarto dia ela consumiu as 126 gramas. Portanto, no quarto dia ela consumiu apenas as 126 gramas. Agora nós checamos as opções. Então, na primeira opção, item A, diz que no decorrer desses 4 dias, Maria foi consumindo a quantidade de chocolate, foi diminuindo a quantidade de chocolate consumida por dia. Não, né? Olha só, no primeiro dia ela consumiu 30, no segundo ela consumiu 42, então quer dizer, aumentou. Então é falso. Item B. Nos 3 primeiros dias, Maria consumiu mais que a metade de barra de chocolate. Não, né? Olha só. Isso vai dar 84, 114. 114. Não é metade de 240. Metade de 240 é 220. Então, falso. C. No terceiro dia, Maria consumiu menos chocolate do que no segundo dia. Então, quer dizer, no terceiro dia, não, ela consumiu a mesma quantidade. Então, é falso. D. Nos 2 últimos dias, Maria consumiu quantidades iguais de chocolate. Não, né? Ó, 2 últimos dias é o quarto e o terceiro dia. No quarto dia, ela consumiu 126 gramas, enquanto no terceiro dia ela consumiu 42 gramas. Então, falso. Item E. No quarto dia, Maria consumiu mais que a metade da barra de chocolate. A metade é 120 gramas, ela consumiu 126, portanto é verdadeiro. Alternativa correta, item E. Beleza? Notem que a ideia é fazer essa expressão, fazer as razões, e uma vez feitas as razões, é só checar as alternativas. E checando para verificar qual é verdadeira e qual é falsa. Belezinha? Joia. Belezinha. Terminamos os exercícios preparados para hoje. Recomendo a vocês que peguem uma boa literatura para se aprofundar nos assuntos. Hoje nós vemos a ideia de números múltiplos, de números na forma racional, uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então continuem estudando, se preparando. Na próxima aula continuamos postando a resolução de mais alguns exercícios que caíram em provas anteriores. E de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, vocês podem entrar em contato comigo através dos comentários dos vídeos, ou no website, que está aqui o endereço do meu website, tem o meu e-mail. Vocês podem mandar suas sugestões ou comentários, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais esses exercícios, essas atividades, beleza? Joia! Bons estudos para vocês e boa sorte!